Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mesa de Negócios. Eu sou a jornalista Inácia Soares e é um prazer estar aqui com você e com os meus convidados para nós falarmos aí sobre o mundo da propaganda, que é um mundo maravilhoso, é um universo, na verdade, né, gente? São tantas as possibilidades e o importante para você, que é um empresário, que é um gestor, é que formato de comunicação comercial, que formato ali você vai adotar na sua comunicação em várias frentes, né? Porque o marketing aí é um grande guarda-chuva de ações, de intenções, de projetos e tem muito empresário e gestor que fica um pouco perdido com a quantidade de oportunidades que o mercado oferece. Pois hoje nós vamos falar mais claramente sobre esse fantástico universo da propaganda. Eu sou aquele tipo de consumidor, gente, que na hora que está assistindo TV, entra no intervalo comercial, jamais eu mudo de canal porque eu gosto de ver as propagandas. Como especialista da área de negócios, é sempre fascinante você ver como que as marcas estão se comunicando com o mercado, como que elas estão conseguindo aí encaixar os seus propósitos naquilo que é a demanda e o anseio por produtos e serviços por parte dos consumidores. Fazer essa tradução, criar essa estratégia, esse é o desafio dos meus convidados hoje. Por favor, continue nos acompanhando que já eu vou te apresentar quem é que está aqui no Mesa de Negócios de hoje. Apresentando então os meus convidados que são muito entendidos desse assunto. Eles fazem essas decisões que envolvem aí a melhor propaganda, o melhor formato, como é que faz o branding daquela marca, daquela corporação, daquela equipe toda ali que está envolvida e que precisa entregar um resultado para o mercado e que não é só resultado financeiro que o mundo da publicidade precisa entregar para os seus clientes, não. Eu começo apresentando aqui o Euler Mendes, seja muito bem-vindo, CEO e sócio da Estalo-In, que é aí um ecossistema, na verdade, voltado para a comunicação, para todo esse mundo da publicidade e propaganda. Seja bem-vindo, viu, Euler? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vai ser um prazer falar um pouquinho de comunicação com vocês. E a gente quer muito as suas experiências aqui, viu? Espero poder ajudar. Eu brinquei aqui no começo, não amarrem informações os meus 3 entrevistados, hein? E faço aqui essa mesma provocação e esse mesmo pedido também para o Thiago Tavares, que está com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Estou torcendo aqui para você lembrar de tudo que a gente precisar para deixar essa conversa bem clara e bem ilustrada para que todo mundo possa entender. O que você tem feito lá na agência Salt, né? Você que comanda também, assim como o Euler, assim como a Adriana, que já eu vou apresentar, campanhas complexas e que tem que dar resultado, né, Thiago? Não dá para ficar só na belezura ganhando prêmio. Pode deixar, né? Se a gente vai revelar tudo aqui, as estratégias, como a gente faz no dia a dia, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, gente, estaria conosco aqui presencialmente, mas infelizmente contraiu a Covid aí nas últimas horas, fez o teste comprovado. Adriana Machado, que está entrando conosco remotamente. Adriana, que é, além de CEO, né, de presidente aí da Tom Comunicação, é também fundadora e diretora de inspiração. Queremos toda essa inspiração aí para as boas decisões que você e sua equipe tomam no dia a dia. Aqui conosco hoje, seja bem-vinda, viu, Adriana? Muito obrigada pelo convite. Desculpa não estar presencialmente, mas, enfim, a gente se organizou aqui e vamos ter uma conversa bem bacana. E o melhor é que você está bem, né? Está aí fazendo um controle só para dor, febre, se hidratando bastante, mas está dando conta aí de lidar com o vírus da Covid e a gente torce para a sua recuperação ser bem rápida e não ter nenhuma recaída, hein? Bom, então vamos começar aqui. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é, a gente está chegando aí no final de 2022, vou começar com você, Thiago, depois eu e depois a Adriana. Começando aí a fazer esse balanço, nós estamos no final do ano, como é que vocês viram esse ano passado do ponto de vista de produtos entregues ao mercado? O que vocês mais fizeram? O que o mercado mais pediu para você, Thiago, para a sua equipe, para você entregar? Que tipo de formato que bombou em 2022? Sem dúvida, Inácio, o digital. Né? A pandemia trouxe para a gente um avanço tecnológico assim, e uma presença, né, do consumidor ali no digital. E eu falo que é difícil a gente encontrar algum segmento que não esteja tão presente no digital. O Brasil é um dos países que mais se consome, tem mais usuários nas mídias sociais e usuários, né, também do Google como mecanismo de pesquisa. Então, para a gente, sem dúvida, a publicidade no digital
foi o que mais teve crescimento e o nosso maior desafio com as mudanças, né, com os usuários, os consumidores mais antenados nesse mundo digital. A gente precisa realmente se reinventar, porque a competitividade aumenta, né? Ou seja, as empresas estão realmente investindo em anúncios digitais. Como que uma marca vai se destacar? O que nós, como publicitário, temos que fazer para que a marca se destaque e realmente seja relevante e gere venda, né, para o negócio? Que se a competição já era complexa nos meios offline, né? E ainda que a gente considere aí as mídias de massa tão valorizadas quanto televisão, quanto rádio, mas aí você tem o buzzdoor, você tem o outdoor, você tem uma infinidade aí de anúncios, né? Os jornais que trocaram e foram para a internet nos portais. Você tem uma competição muito maior no meio digital, porque é muito fácil você pular de uma plataforma, de um universo, de um espaço para o outro, né? Se você puder mensurar em percentual, quanto que você fez de online e quanto que você fez de offline em 2022? Nossa, lá na agência, na Salt, 80% eu acho, que no digital. Sim. Porque a barreira de entrada realmente é menor e os dados que a gente consegue coletar realmente é muito mais preciso. Porque o outdoor a gente, lógico, eu acredito na relevância do outdoor, da importância dele para algumas estratégias. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter o retorno de mensurar quantas pessoas viram. Se eu estou fazendo, por exemplo, um outdoor para uma marca de café, outras pessoas que não bebem café vão ser impactadas com aquele outdoor também, né? E isso, custo e tudo que você tem para poder gerar aquela publicidade está ali incluído, né? Você canaliza muito menos, né? Muito menos. No digital, não consigo segmentar de uma maneira mais precisa a faixa etária, os interesses, se é um público masculino ou feminino, e com isso eu consigo otimizar a minha verba, né? Com certeza. Então, acho que para esse ano, realmente, o desafio foi esse crescimento da publicidade no meio digital, ainda mais, né? E de 80 para 20 é muita coisa, hein, Euler? Foi assim também na Estalo-in? Tem muito sentido o que o Thiago falou. Também tem um pouco de perfil de clientes das agências, Com né? certeza. No nosso caso, não seria 80%, porque nós temos clientes lá que são só off, tem clientes que são só on, e a gente também tem clientes que são 360. Então, vai mudar um pouquinho por causa do perfil dos clientes. Mas o raciocínio é esse. Vai vir a demanda primeiro com o digital, na maioria dos casos, sim. Mas você chegou a ser o quê? Meio a meio ou menos? Foi menos por causa do perfil de trabalho nosso lá, perfil menos de clientes. Menos para o digital. Menos para o digital. Mas não pela necessidade, mas pelo tipo de demanda e o tipo de cliente que nós temos. Mas nós temos hoje, provavelmente, aí 40% com digital crescente. Nós que viemos desse mercado tradicional de agências, né, do chamado offline, né, do antigo offline, a gente veio, então, esse crescimento ele é exponencial mesmo, mas faz o sentido. Você hoje não é procurado mais para fazer que não integre, pelo menos, com o digital. Ninguém busca só o offline mais. Dificilmente. Então, a gente tem cliente que a gente atende só off, mas nós temos que planejar integrado. Então, a gente tem que entregar um projeto, uma concepção que já ou veio do digital para a gente executar, ou nós temos que integrar e bolar essa ponte aí, né? Exatamente. Então, o desafio maior... o digital já não sem dúvida, obrigatório para qualquer tipo. Se eu vou pensar, eu vou pensar na mídia que eu vou veicular no outdoor, a mensagem do outdoor. Ele tem que estar integrado com o digital em algum momento. Dificilmente você vai ter um outdoor isolado hoje. Entendi. Que é a chamada campanha, né? Que envolve várias peças de comunicação, vários veículos, várias formas de se comunicar com o consumidor. Deixa eu saber, então, da Adriana Machado, da Tom Comunicação, como é que foi lá esse ano de 2022? Como é que vocês vão encerrar? Mais no digital, mais no offline? Como é que está sendo a demanda de vocês para encerrar esse ano de 2022, Adriana? Oi, nossa, a gente tem uma característica na agência de ser... Enfim, por conta das contas, do perfil da tradição, da nossa reputação, eu diria, a gente tem um volume de trabalhos muito significativos de branding, que começam na estruturação e na estratégia da marca, como que ela vai se apresentar, enfim, quais são os atributos que ela vai tentar se apropriar, e aí, por força disso, a gente tem um monte de... clientes e trabalhos que são
eles independem do canal, porque eles vêm antes daquilo que é a veiculação, né? Tem uma coisa de você estruturar, pensar a estratégia dessa marca, como é que ela comporta e como é que ela interage com os seus diversos públicos, né? A gente tem uma carteira que é bastante multi-stakeholder, né? Que não é só, a gente não faz a comunicação só com o consumidor, faz com o consumidor também, né? Então, essa reputação nos faz atrair esse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho mais... Ele tem uma parte que é bastante invisível no começo, depois é que ele vai se apresentando para o mercado e para os consumidores. Adriana, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre branding, né, que é uma fala mais complexa. Vamos render um pouco mais aqui essa conversa, mas você tocou nesse assunto do branding. Então, conectando com essa primeira pergunta, deixe-me entender. Quando você pega para fazer o branding, né, que é a gestão completa da marca em todas as suas frentes, em tudo que ela faz para se comunicar, para aparecer, para ser entendida, para ser compreendida, para ser comprada, em que importância que o seu cliente está dando quando ele te contrata para fazer toda essa gestão aí, todo o branding, para o digital e para o offline? Você consegue mensurar para nós? Olha, eu não consigo ver. A Tom comprou uma agência digital, uma das primeiras agências do Brasil, inclusive, não só de Minas, em 2011. Então, tem mais de 11 anos que a gente não vê diferença, não faz diferença entre trabalhos on e offline, porque digital praticamente todo mundo né? Até a mídia out of home hoje é tecnicamente digital. Então, a gente não vê diferença, a única diferença que a gente faz na agência é porque a gente tem um grupo de profissionais de tecnologia, que são analistas de sistemas, programadores e tal, que não trabalham nas outras áreas, porque, enfim, essa programação é mesmo só para trabalhos online, por assim dizer, né? Criando landing pages, sites, aplicativos, enfim, criando qualquer interação que envolva uma dimensão tecnológica, né? Entendi. Mas todo o resto da agência trabalha atendendo, planejando, fazendo estratégia para qualquer que seja o canal, né? A diferença mesmo está só no jeito que você compra essa mídia, né? Fora isso, a gente não faz mais diferença entre online e offline, digital ou analógico. Praticamente ninguém mais faz nada analógico, né? Eu acho que nem o jornal hoje é analógico. Mas... uma coisinha ou outra talvez ainda esteja, né? Nas empresas mais arcaicas, ainda esteja fora aí do universo digital, fora do universo on. Mas o interessante nas respostas de vocês é como que o cliente comanda a estrutura da agência, né? Se o cliente tem uma visão, no seu caso, que vem de um mundo mais tradicional, que ainda está entrando para o on, para o digital ainda, então ele acaba comandando ali a sua estrutura e em qualquer outra agência, porque você vai formatar a sua equipe para que o mercado está pedindo, né? Se você tiver ali, sei lá, 10 contas que querem só uma coisa, você vai acabar convergindo ali a sua equipe, a sua estrutura de produção para atender aquela clientela. Deixa eu entender nesse cliente que entra, que está começando a anunciar. Vocês pegam, por exemplo, você, Thiago, você tem pegado muito cliente virgem no processo da mídia de massa que nunca fez um anúncio em rádio, nunca fez um anúncio em TV, nunca fez uma campanha integrada, e aí ele começa, ele entende que precisa e pode dar esse passo. Você tem muitos clientes assim? Muito, muito. Na verdade, essa é a maior fatia de cliente que a gente tem, são os clientes que estão começando, ou seja, empresas que estão nascendo. Então, Mas isso, a empresa é jovem também? Não apenas ela está tendo a primeira iniciativa? Isso. Normalmente a empresa é jovem. A gente trabalha muito com a estruturação do branding no sentido assim de nascimento da marca, desde a criação do nome. Então, empresários que estão querendo abrir um negócio, mas não sabem nem como começar no que diz respeito à comunicação. Então, a gente dá toda a assessoria para criação do nome, concepção da identidade visual, a definição do posicionamento, né, do público-alvo, e aí a gente vai fazendo essa construção. Então, quando chega na parte de realmente executar a publicidade, né, executar a comunicação, ou seja, criar os anúncios, ele está ali um pouco cru, ele não sabe quando investir, se é melhor investir, por exemplo, vou colocar, né, um máximo de outdoor possível na cidade para gerar aquele impacto, e a gente fala, opa, vamos voltar aqui na estratégia, porque tudo que vai direcionar a execução, ou seja, que tipo de mídia que a gente vai comprar, é a estratégia. Às vezes, é mais interessante trabalhar
determinada ação, algo, né, uma mídia mais tradicional, né, como outdoor, ou às vezes investir mais no digital. Então, realmente há uma insegurança. E alinhar a expectativa, eu acho que é o nosso papel, né? Porque às vezes o cliente fala, isso tudo de verba, será que isso realmente, eu preciso investir isso para poder ter retorno? E aí a gente vai nessa questão que a Adriana citou, né, do branding. Eu falo que o branding é realmente uma poupança. Quando você investe no valor de marca, quando você desde o início entende que investir na sua marca, no valor que o público tem, né, percebido, é como se fosse uma grande poupança. Então, ao passar dos anos, você vai crescendo o seu equity, vai crescendo realmente o valor de marca percebido, e aí lá na frente você vai colher os frutos, os rendimentos desse investimento. Né? Gostei dessa associação e da analogia com poupança, porque eu acho que é isso mesmo, né? Em algum momento, você vai perceber que sua marca ganhou robustez, e aquilo não é medido, às vezes, mês a mês. Você precisa de um tempo para acumular essa poupança e ter esse patrimônio de valor de marca a ponto de fazer uma diferença entre você e um concorrente no mercado na visão do consumidor. Adriana, deixa eu saber de você também. Os novatos, os clientes aí que estão fazendo a primeira campanha, como é que eles lidam com essa possibilidade do anúncio, tá em TV, tá em rádio, né? Assim, eles enxergam essas duas mídias que são as mais tradicionais, também as mais caras em geral num processo de programação aí de uma campanha. Ele já enxerga como possibilidade ou ele quer ir comendo pelas beiradas, ele não entende muito, quer ir experimentando primeiro? O Inácio, o mercado é bastante heterogêneo, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Mas eu diria que existe um problema de percepção dos clientes que ele acha que o digital é mais barato. Por quê? Porque você consegue, com menos dinheiro, botar uma campanha no ar. Entretanto, a grande métrica da mídia, do investimento na mídia, não é o valor bruto, é o custo que você tem para falar com 1.000 pessoas. Então, não é exatamente ou necessariamente verdade que meios de massa, como rádio e TV, sejam meios mais caros. Porque quando você fala em meios que têm maior audiência, você está pagando menos para falar com conjuntos de 1.000 consumidores. Então, a gente tem que ter... não existe... investimento bom ou ruim, a priori, ou como uma regra geral. Depende do objetivo, depende do que a marca está precisando fazer, depende do que se trata, qual é o objetivo estratégico daquele momento. Entendi, então, mas quando você fala aí sobre controle de audiência... né, controle por alcance de 1.000 pessoas recebendo aquela mensagem, não é mais fácil você fazer esse controle no meio digital do que ainda que tenha aí as ferramentas como, por exemplo, o Ibope para rádio e televisão? Mais fácil? Não, é porque assim, é possível medir a audiência tanto no digital quanto na rádio e TV, porque a gente compra pesquisa de mídia, a gente sabe com quantas pessoas a gente está falando. Nós estamos falando aqui de escala, né? Quando você está falando com muita gente, o custo de falar com conjuntos de 1.000 pessoas é menor do que você falar com um número menor de pessoas na internet. A questão depende do objetivo. Para que você está botando essa campanha na rua? Porque nem sempre é mais inteligente você falar só com quem está comprando o seu produto. Tá. Depende. Sua campanha é para quê? Entendi. Você está fazendo uma campanha para ajudar a construir a marca, você tem que falar com todo mundo. Não adianta só falar com quem está comprando. Senão você vai ter que... você só consegue falar com quem está comprando e começa o trabalho todo do zero. Ninguém conhece a sua marca. Entendi. Aquela poupança que a gente estava falando antes. Vamos tentar, então, ilustrar isso aqui. Euler, Thiago e Adriana. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu quero... Natal está chegando. Se eu quero fazer venda de produto, eu quero anunciar preço, eu quero anunciar que eu tenho ali um produto novo ou uma melhoria, ou mesmo que não seja novidade, mas eu quero volume, eu quero dizer que meu preço está bom, que eu sou acessível. Se eu tenho esse objetivo de venda direta, qual seria a sugestão que vocês dariam para o cliente? Começo com você, Euler.
Antes, eu só queria dar um passo atrás, só para a gente também pensar, que aqui a gente está falando muito da diferenciação do digital, de meios tradicionais. Isso ainda existe para nós que já temos uma certa idade. Se a gente falar com pessoas que já nasceram nesse mundo, não tem essa diferenciação. É mesmo. Então, a gente tem que tratar a comunicação hoje como uma coisa só. O digital, o tradicional, o out of home, isso tudo são meios de conversar com pessoas, de se relacionar com marcas. E se você parar para pensar, tudo que a gente fala de tecnológico, né, de inteligência artificial, de dados, de comportamento, a gente está falando de pessoas. Então, o tempo todo, são pegadas que as pessoas deixam para que a gente siga um caminho e entenda. Então, essa diversificação hoje, ela existe em determinados momentos por tamanho de empresa, por estratégia, mas a mensagem hoje já não tem mais essa diferenciação. Você tem características de meios que sempre existiram. Então, se eu vou lançar uma campanha, aí já emendando, respondendo o que você está falando, você vai fazer testes AB. Hoje permite, né, você entender melhor que tipo de anúncio, que tipo de argumento, é o preço, é o prazo de entrega, é algum tipo de qualidade, é algum tipo de característica de um anúncio. Você consegue experimentar isso hoje, porque o digital te dá essa característica de fazer mais rápido. Mas você sugeriria para esse cliente que quer vender um produto mais, aí esperando ter bons resultados com essa época do Natal, fazer o quê? Que veículos seriam sugeridos? Que canais seriam sugeridos? Que formatos? Ainda depende muito, a Adriana falou um pouco disso, depende. A palavra depende, ela vai ser muito usada. Mas a gente precisa afunilar, porque senão a gente não dá exemplo. Pois é, mas, por exemplo, você vai ter as características TV, é o famoso um tiro de canhão. Eu vou falar para muita gente de forma rápida, de um retorno imediato. Eu tenho imagem, eu tenho áudio. Então, eu falo, se ali está na minha região, eu sou um produto que eu não explico tanto. Vai depender do produto, né? Para eu dar esse tiro de canhão, Exatamente. Tem que ser um produto de consumo popular, que é para gregos e troianos, porque se for um consumo muito específico, né? Se for um tipo de produto que pouca gente usa, ainda que compre muito aquele produto, você tem que escolher bem por onde você vai falar com o consumidor. E você tem muitas opções hoje, né? Então, se eu não preciso me explicar, eu só quero anunciar um produto e o preço para minha loja estar cheia amanhã, eu vou usar um tipo de característica. Mas não adianta também eu querer ter um retorno imediato se eu tenho também que falar quem eu sou, onde estou, o que eu vendo, como você vai chegar até mim. Então, você tem que facilitar isso tudo. Então, se a gente tem que afunilar e falar algo de uma forma mais genérica, esse depende vai ser mescle ferramentas, porque as possibilidades hoje são muitas. Então, você vai ter hoje uma rede social para você fazer um impulsionamento, você tem uma mídia de alcance, de performance, você tem os veículos tradicionais. O ideal é sempre mesclar. Não vai ter uma verdade absoluta aqui para a gente falar, faça isso que vai como ser uma certeiro, chave. né? Vai ser certeiro, exatamente. Acontece de você precisar de experimentar, ainda que vocês já conheçam muito o mercado, conheçam muito as ferramentas e os canais, mas aquele cliente, como ele nunca falou, o produto dele às vezes seja um pouco inédito, você tem que experimentar, e aí quando você experimenta, você põe uma verba menor, testa rapidinho o resultado, e aí você aumenta uma verba para uma campanha, por exemplo? Quando a gente tem tempo para isso, sim, Nácia. Porque às vezes o cliente já está com... Melhor dos mundos, né? Já está assim, eu quero o resultado para o mês que vem, né? Mas continua sendo assim, né? Cliente deixa para a última hora a parte da comunicação e aí quer resultado para a semana que vem. Mas assim, o meio da publicidade, eu falo que é um universo assim que não dá para a gente ter receita de bolo jamais. Lógico, tem técnica, tem estratégia, mas eu estou me lembrando aqui de um caso de um cliente que o foco era preço, mas ele fez toda uma estruturação de marca incompatível com o foco dele. A loja parecia ter produtos com preço alto, o argumento de venda, até mesmo os vendedores que ele contratava, tinham um aspecto assim, de um produto mais luxo, mas a técnica era preço. Então, o que acontecia? O público que consumiria ali, né, que iria por preço, achava que era uma loja muito cara, então tinha um certo receio. E o público de uma renda mais alta, que frequentaria, né, teria atração por aquela estrutura de brand que estava sendo apresentada, não estava compatível com o preço, né? Então, assim, o produto é um pouco inferior, não é o tipo de produto que eu consumiria. Então, houve um erro de comunicação desde o início. Então, nessas situações, a gente tem que dar vários passos para trás para poder ajustar. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, não é só focar no preço, né? Às vezes, você vai investir ali, preço, compra o meu produto, mas tem toda uma estratégia, todo um alicerce mal feito por trás que precisa ser ajustado. E tem um detalhe também que eu acho que é importante a gente pensar. Bem clichê o que eu vou falar, mas tudo muda muito rápido. Vamos pensar que nós estamos num podcast.
Se a gente pensar que o podcast Mesa de Negócio, ele oferece um conteúdo enquanto produto. Então, o Mesa de Negócio é um produto que eu consumo. Eu gosto, eu sigo, porque tem assuntos relativos ao que me interessa. Hoje, já tem muitos podcasts que já funcionam como meios. Não quer dizer que aqui não é um meio. Se eu anuncio aqui, é um meio. Mas o podcast aqui, ele é o produto. Se eu faço aqui, vamos pensar aqui uma drogaria, eu faço um podcast direcionado para um público idoso, essa drogaria patrocina esse podcast e eu só falo para o público idoso. E ali eu vou falar de produtos, assuntos. Aquilo ali eu já tornei o podcast um meio. E o produto é o que o patrocinador está direcionando. Então, eu tenho duas visões de um podcast. Então, tudo muda muito rápido e a gente precisa acompanhar. Então, nesse universo de mudanças, desse clichê de tudo muda muito rápido, eu tenho que saber as características, inclusive, do que as pessoas consomem. Então, se a gente conversar aqui, onde é o buscador? No Google. Depende. Hoje, o público até 25 anos já busca mais no TikTok do que no Google. As plataformas digitais, elas se tornaram, as redes sociais, se tornaram plataformas de busca. Então, isso é desde quando? Desde agora. É tudo muito novo. Então, vocês vão correndo e tentando se adaptar e encontrar as respostas, né? A melhor estratégia depende do momento, com um acompanhamento de tendência do que está acontecendo. Tudo muda muito rápido, apesar disso ser muito clichê. Mas eu acho que o clichê faz bem porque ele se encaixa. Adriana, deixa eu chamar você aqui para essa conversa e quero a sua experiência no seguinte sentido. O cliente que vai fazer todo esse processo de branding, ou então, que o branding aí nesse começo ele é mais invisível, né? Tipo, para você identificar um resultado. O cliente que não está querendo vender assim imediatamente um produto, não é esse o objetivo dele. Ele quer fortalecer a marca, ele quer conversar mais com o mercado, ele quer se destacar em relação aos concorrentes, por isso ou por aquilo, por esse atributo, por aquele princípio, por aquele valor. Como é que você vai medir esse impacto? Porque é mais difícil. Quando é venda, é vapt-vupt, vendeu, não vendeu. Mas quando é essa busca por uma afirmação da marca dentro de um contexto mais subjetivo, como é que você faz para medir o impacto do que você e sua equipe fizeram e idealizaram para aquele cliente? Tem muito jeito, tá? Então, vamos lá. Não é fácil? Não é fácil, nem é muito simples, mas tem bastante jeito. Deixa eu só simplificar aqui a conversa. A gente pode usar a publicidade para duas coisas. Para promover uma ativação, que pode ser vender um produto, vender uma ideia, um candidato, uma preferência, né? Uma ativação, eu posso pedir um cadastro, posso pedir um dado, né? Então, isso é uma ativação. E tenho aquelas ações cujo produto é ajudar a construir a imagem da marca, o repertório da marca, os ativos que essa marca vai ter, que é a história da poupança lá que o Thiago falou também. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque sempre tem alguém chegando agora na marca. Quando eu faço a minha comunicação apenas voltado para a ativação e conversão de venda de quem já está no processo, toda vez que eu precisar conversar, eu vou ter que voltar para o zero. Porque meu funil é tão fechadinho que só converso com quem já entendeu que está no processo de compra. Eu vou dar um exemplo. Quantos de nós já fizemos uma compra online e o mesmo produto que a gente comprou fica seguindo a gente igual cachorrinho sem dono na internet, onde a gente vai, o anúncio de um produto que a gente já comprou vem atrás da gente. Parece uma coisa assombrosa, até chato e até estranho. Por quê? Porque muitas marcas ficam tão focadas em converter, na ativação ser conversão de venda, que ela fica ali só com aquelas pessoas que já entenderam, já decidiram, já entraram no processo de compra daquele produto. É um erro, então, nesse caso? Na verdade, uma miopia. Porque o que acontece? Se você casa, se você inclui, junto dos seus esforços de comunicação, esforços para falar com mais pessoas que ainda não entraram no processo de compra,
que vão entrar daqui a pouco, daqui eventualmente até um ano, essa é que é a poupança que o Thiago estava falando, entendeu? Porque já tem gente que sabe da sua marca. Aí ela vai lá, pesquisa no Google, vai lá, pesquisa no TikTok, vai lá, pesquisa no YouTube. Porque você já pegou ela, porque você falou com um universo maior de pessoas, e antes das pessoas entrarem propriamente no funil da compra, no processo de comprar. É isso que é a marca. Por que é importante você fazer isso? Porque quando você tem comunicação de marca, você, quando faz uma ação de ativação, você aumenta a venda e na hora que sua ação sai do ar, você não cai para o mesmo patamar que você estava antes. Você aumenta a sua base de compra regular e sem esforço. Isso é que é a poupança, esse é que é o rendimento que a poupança dá. Esse é que é o juro que a poupança te dá. Então, essa que é a combinação, a alquimia que a gente tem que fazer. O que eu preciso conversar com todo mundo? Porque é isso que é uma marca, é uma ideia que chega na cabeça das pessoas, que tem uma disponibilidade mental na cabeça das pessoas, antes da gente precisar de apresentar a nossa compra. Eu vou só voltar para uma pergunta que você fez, alguém querendo melhorar a compra de Natal, Euler tem toda a razão, depende mesmo, mas a teoria diz que se o seu objetivo é acelerar a venda, não é só a publicidade que você vai fazer, não, você tem que fazer promoção. E aí a publicidade vai ter o papel de divulgar essa promoção para as pessoas. Por isso que os shoppings, as lojas e tal, fazem promoção, comprou, ganhou, comprou, concorreu, porque esse estímulo que torna aquela compra assim, a recompensa, né? Que acelera o nosso gatilho de compra, aquele que torna assim, uau, agora eu vou. O que é a Black Friday se não isso? Aquele empurrãozinho assim, né? Você fala, ó, eu tô de olho, ó, agora então, agora eu preciso comprar, porque eu não vou achar preço melhor. Então, a publicidade nunca funciona sozinha. O Thiago acabou de dar um exemplo. Se você projeta uma imagem de um produto que não corresponde à experiência que o consumidor vai ter na loja, não é publicidade que resolve esse problema. Esse problema não é um problema de comunicação, esse é um problema de marketing. Você tem que resolver ele antes. Então, o composto do marketing, ele é mais amplo, ele envolve várias ferramentas e o publicitário tem que saber conversar com o cliente sobre todas elas, ainda que você não vá... A gente não desenha promoção para o cliente, mas o cliente precisa saber que se ele está precisando acelerar a venda, então ele tem que pensar, e aí o resultado não é o seu resultado de venda, não. Você tem que tirar do resultado de venda as coisas que você somou para fazer a venda acontecer. Então, você vai ter que botar, você sorteou um carro, né? Porque o resultado é o resultado líquido, né? Então, dá para medir, agora finalmente eu respondo a pergunta que você me fez. A gente mede em outro timing, porque se nós estamos falando de marca, de ativos e disponibilidade mental, o que a gente vai tentar entender quais são as associações que o mercado, o meu consumidor, o consumidor do concorrente enxergam em fase do nosso produto, da nossa marca, do nosso serviço, em relação à concorrência, porque marketing nunca é absoluto, é sempre em relação às ofertas, às disponibilidades, enfim, às alternativas que o consumidor e os demais públicos têm, né? Porque a gente tem que lembrar que publicidade e marca serve, por exemplo, para quem contrata. Então, marcas empregadoras não disputam a preferência de consumidores sempre. Às vezes, ele busca a preferência de trabalhadores, de gente de equipe, de gente de tecnologia. Então, uma marca serve para vir antes da gente no relacionamento com todos os públicos que a gente tem. Porque ela facilita essa escolha, ela já é uma peneira, né? Essa marca que tem uma qualidade visível aí aos olhos do consumidor, que quando compara esse com aquele, olha, esse aqui eu percebo como mais confiável, como melhor na logística, como melhor no preço, aí depende do atributo que eu estou buscando. Então eu concordo realmente, Adriana, é fantástica essa análise que você fez. E aí eu fico pensando, pela qualidade do que vocês estão falando, pelo que vocês estão trazendo, o empresário
que nunca se preocupou muito com essa parte da comunicação do marketing, do branding muito menos. Aí ele senta lá na agência de vocês e quer só um anúncio. Não, eu preciso divulgar a minha empresa. Deve ser uma expressão muito comum que vocês ouvem, né? O sujeito senta e fala, eu estou precisando melhorar a visibilidade da minha empresa, eu preciso divulgar, eu preciso aparecer mais. E aí, o que esse moço quer? Como é que vocês fazem a análise do pedigree da marca dele para descobrir onde estão os gaps? Qual é realmente a necessidade dele? Porque às vezes ele acha que é uma coisa e eu imagino que nos estudos de vocês podem perceber que a demanda é outra. Como é que surge esse começo de um relacionamento com uma agência de publicidade, hein, Thiago? Eu brinco que é como se fosse o paciente que chega para o médico e fala assim, olha, doutor, eu já sei que eu estou com a doença no joelho, eu tenho que tomar esse remédio, eu quero apenas que você faça a receita aqui para eu poder tomar um remédio. Já sabe tudo. Já sabe tudo. Mas fazendo essa analogia, é como se fosse realmente um diagnóstico. A gente precisa fazer esse diagnóstico, não é só chegar e falar, eu quero fazer um anúncio, né? Mas como é que é esse diagnóstico? O que você vai perguntar? O que você vai pesquisar? Objetivo. Mas é só na conversa ou você vai pesquisar essa empresa de fato no mercado? Vai depender muito do cliente. Eu gosto de analisar muito a jornada do cliente até chegar no momento da compra. Então, do cliente e do seu cliente? Do cliente, do público-alvo do meu cliente, né? Então, a gente tem que fazer toda a jornada. Vamos supor que o cliente ele tem lá uma presença digital mais forte, né? A venda acontece normalmente pelo digital, mas assim, toda a jornada está comprometida. Se ele capta clientes pelo Instagram, pela mídia social, a presença digital dele não está muito profissional, ou seja, não está comunicando da melhor forma, não está tendo um relacionamento com o público. Às vezes, o cliente acha que o perfil da mídia social é só para vender, como se fosse um grande catálogo, né? E não é. A marca ela tem que se comunicar com o público, né? E isso em qualquer meio, não só no Instagram, não só no meio digital, né? A marca ela está se relacionando o tempo inteiro com o público. Se comunicar com o público, que é uma expressão que vocês usam o tempo todo, o que é isso, né? É eu não só dizer ali, colocar a minha logomarca de fato para a pessoa me identificar, mas é eu dizer algo a mais, eu revelar um atributo, revelar um valor. Isso que é me comunicar. Isso. Por exemplo, eu estou construindo a minha casa e eu tenho um grupo com os meus vizinhos que estão construindo e eu estou numa parte hidráulica. Eu pergunto assim, pessoal, qual que é a melhor marca? E é impressionante, eles sempre indicam uma marca tal. Porque essa marca fez um brand tão forte que por mais que tenha outros canos que sejam... Eu até sei qual é, hein? Não precisei nem falar, né? Todo mundo sabe. Do animal. Existem outras marcas que são muito superiores. Vamos ser sinceros, vamos falar que é a Tigre. Isso é competência. Isso é competência para construir essa linha que acaba sendo um abraço aí na preferência do consumidor. E eu estava conversando com um vendedor, ele falou assim, Thiago, é impossível a gente convencer os clientes que essa marca é melhor do que a Tigre. Porque o brand foi tão forte... E olha que a Tigre parou de anunciar, ela não anuncia mais igual anunciava antes. Mas é a poupança. Mas que poupança foi essa? Isso é título do tesouro. Isso não é nem poupança, não. Juros até hoje, né? É. Ele falou, não consigo indicar essa marca por mais superior e melhor preço. Eu consigo mais desconto nessa do que na Tigre, mas os clientes vão por essa. Então, olha o nível de confiança que conseguiu, né? Então, agora voltando à sua pergunta, todo o percurso e a jornada do cliente a gente precisa analisar para saber realmente que tipo de ação que a gente vai sugerir. Quanto tempo leva essa parte de diagnóstico? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que alguém que está com pressa. Uma cafeteria que acabou de abrir aqui na Savassi e abriu, sei lá, 4 unidades em Belo Horizonte e precisa divulgar, né, essa nova marca, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar ali uma ação de lançamento mesmo. É realmente algo mais intenso, né, de divulgação em mídia paga, impulsionado no Instagram, às vezes algumas parcerias, promoção a gente faz, né, talvez, para cumprir esse objetivo, que é informar que a cafeteria está com 4 unidades em Belo Horizonte. Em quanto tempo você faria isso? Eu faria pelo menos uns 3 meses, assim, de uma maneira mais intensa, de 3 a 4 meses, dependendo. Mas isso já dá ação na rua. Eu falo daquele diagnóstico ali, de você entregar o plano. Sim. Aí o plano a gente faria, talvez, em 15 dias, uma semana, dependendo do budget do cliente. Se ele tem realmente verba para investir em pesquisa, fazer uma pesquisa de mercado, para ver realmente se aquele público ali está realmente disposto a consumir aquele tipo de produto, né? Então, vai depender realmente da estrutura e do budget do cliente. Mas nesse exemplo, eu acho que mais ou menos uns 15 a 20 dias a gente conseguiria já dar esse mapear isso tudo. Isso. Eulira, e você, hein? Quando o cliente chega ali, você riu quando eu falei, eu quero divulgar minha marca. Deve ser uma expressão muito comum que você ouve, né? Mas o que você ouve de fato quando sentam ali na frente da sua mesa ali, como pedido de socorro? Eu quero aparecer mais, eu quero vender mais, eu quero me destacar no mercado. Eu lembrei de um caso
que eu achei graça mesmo, que teve uma estruturação de um brand que a gente fez, que a gente foi conversar a gente fez um cruzamento, a gente foi conversar com os donos, os diretores, a gente foi conversar com o público interno e fomos conversar com os clientes finais. E cada um falava uma coisa. O dono falava, não, minha empresa é moderna, é dinâmica, ela é tendência do mercado. E você ia falar com o pessoal do público interno, eles não viam a empresa daquela forma de jeito nenhum. Falavam completamente diferente. Quando você via com o público, tinha uma terceira visão. Então, ou seja, tinham 3 visões ali de algo que você tinha que realmente dar um rumo. E mesmo sabendo que quem vai pagar a conta é quem está mais errado, provavelmente nessa leitura, como é que você fez para convencê-lo? Pois é, nesse caso, tem um pouco de tudo que o Thiago falou mesmo. Depende do tempo, do investimento. Às vezes, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu sou uma construtora, eu estou chegando numa praça, eu preciso vender um apartamento. Ali, eu vou desde conversar com o corretor local, eu vou analisar, equipe de venda própria, equipe de venda terceirizada. Qual que é o histórico que tem ali do mercado? Então, eu vou estudar concorrentes. É bem tradicional isso não muda muito na prática. O que você consegue hoje de diferente são as ferramentas que, quando você começa a implementar, te dão dados rápidos de comportamento. Seja uma campanha de testes ou seja de ferramentas que monitoram redes sociais. Você consegue hoje ter dados mais rápidos de acordo com as ferramentas que você tem. Então, a tecnologia, nesse ponto, ajuda demais. Uhum. Mas, tradicionalmente, lançar a chegada, ela não muda tanto. É conhecer o concorrente, a praça, o consumidor, o histórico e conseguir cruzar isso tudo dentro de um planejamento bem feito, executando com uma tecnologia legal. Eu acho que, se você fizer um combo disso aí, você tende a ter respostas mais rápidas. E aí você acalma o coração deste empreendedor que está meio conturbado na leitura do negócio dele. Mas é uma coisa que é fundamental. Tem que entender que todos nós sabemos, existe a comunicação de curto prazo imediata, preciso vender, bater minhas metas, isso existe. Mas você tem que saber que a sua venda do Natal do ano que vem já começou. Então você também não deixa tudo para a última hora, não. Vender um pouco o nosso peixe, como essa poupança que o Thiago falou muito bem, de que eu preciso formar, ela vai me dar juros também ano que vem. Então temos que saber vender, as coisas acontecem cada vez mais rápidas. O digital auxilia muito nisso, né? Mas a gente precisa saber também que a poupança começa antes. Os especialistas do mercado financeiro odeiam poupança porque acham que é uma péssima Dá poucos alternativa juros, de né? investimento. Mas é uma analogia realmente muito boa. E vocês estão falando, eu estou aqui imaginando, Adriana está nos acompanhando aí também, olha só o que eu estou imaginando. Eu estou imaginando quando você tem uma meta, e aí a empresa tem várias metas, né? Ela quer vários resultados diferentes ao longo de um ano de trabalho. Aí ela põe um cofrinho aqui porque ela quer venda direta, então uma parte do que ela gastar ali, que ela investir na marca vai ser para vender, a outra parte para sustentar a marca, então ela vai colocando moedas em cofrinhos diferentes, né? E, Adriana, eu não resisto aqui de colocar para você uma questão que surgiu aqui na mesa, que é a história da Tigre, né? A força que essa marca conquistou no mercado e conseguiu perenizar. Não é o único exemplo, mas é o exemplo que surgiu aqui. Minha pergunta para você: é muita competência da Tigre, das agências que a atenderam nesse processo aí de branding, ou é uma quietude em excesso também dos concorrentes que não souberam incomodá-la à altura, a ponto de tirá-la desse trono? Qual que é a sua leitura para o resultado que até hoje, mesmo não sendo uma anunciante ainda tão intensa como já foi em anos anteriores, dela permanecer deitada em berço esplêndido? Conjunto da obra, né, Inácia? Porque, obviamente, num dado momento, a gente fala em resultado. Quando você está falando em medir resultado de publicidade, a experiência é rei, é rainha, porque o que uma publicidade faz? Ela estabelece uma expectativa objetiva daquilo que você acha que vai acontecer, que a gente, né? Ela estabelece uma expectativa emocional de como que você acha que você vai se sentir e ela oferece uma experiência. Quanto mais próxima a experiência que o consumidor de verdade tem daquilo que ele esperava, que era a expectativa que a publicidade ajudou a construir, mais forte é o vínculo do consumidor com essa marca, e menos importante fica sendo a publicidade propriamente dita, porque ela já fez o papel dela. Ela estabeleceu a expectativa,
o produto entregou, a experiência entregou, e daí para frente o consumidor vai acreditar mais no que viu, sentiu, do que qualquer outra coisa que alguém tenha dito para ele. Ou seja, pela experiência própria. Obviamente. Então, óbvio que é muito possível que outros produtos tenham um desempenho objetivo, mensurável, de qualidade, melhor do que a Tigre. Mas o conjunto da obra de Tigre, que quando ela entrou no mercado, quando ela criou vínculos históricos, relacionamento com consumidores, que o que acontece é que ela criou um seguro, na verdade, já que a gente está aqui nas metáforas das finanças. Na verdade, ele cria um medo nos outros elos da cadeia de que você vai indicar um produto que ninguém conhece e que não seja tão bom quanto o Tigre, ainda que ele tenha a chance de ser melhor. Então, a marca é também um seguro, né? Porque as pessoas se sentem confiantes. Existe um estudo antigo que IBM fez na época daqueles mainframes e tal, que estava todo mundo implementando ERPs, que a IBM conseguiu mensurar que o valor da marca da IBM segurava até 30% de diferença no preço. IBM podia cobrar até 30% a mais, que não tinha nenhum gerente de TI que bancava, falar assim, pode comprar porque eu garanto. Porque ao primeiro problema que tivesse na implementação, alguém diria assim, mas quem que foi o idiota que especificou uma máquina que não fosse IBM? Então, processos de compra são processos elaborados, não é né? Cada processo é de um jeito, enfim, cada dinâmica é uma. E quando você tem especificadores, você tem outros públicos, mais ainda, porque o produto tem que ser bom, mas o vendedor não quer criar estresse com o consumidor dele. Para que ele vai bancar assim? Pode levar, se der ruim, eu garanto. Para que ele vai fazer isso? É um então, risco. Ele vai ganhar mais, o produto é bom e mais barato. Para que ele vai assumir para ele esse risco? Não faz o menor sentido para ele. Então, marcas criam atalhos, criam essa disponibilidade mental. A pessoa já entra falando assim, entre as marcas que eu vou olhar, essa vai fazer parte. Né? E é por isso que não adianta só você ficar tentando achar as pessoas na hora que elas já estão comprando, porque tem uma bagagem que veio antes dela, né? Então, se tiver 10 marcas de tubulação para comprar, nenhum consumidor vai comparar 10, vai comparar 3, vai comparar 4. E algumas já vão entrar tendo feito campanha ou não, porque elas já moram no imaginário das pessoas. Tá certo. Ô, Euler, como é que uma marca que queira disputar espaço com aquela que já é consagrada vai fazer para disputar esse território aí, tentar tomar ali uma parte dessa herança, desse seguro que essa marca tem e levar para um outro fornecedor? Eu acho que hoje a publicidade ela tem duas palavras aqui que são fundamentais para a gente conversar e falar com o empresário que está ouvindo a gente, para o gestor. Experiência do usuário, do cliente e conteúdo. A comunicação hoje, a publicidade, quando colocada literal, hoje ela usa muito da questão de produzir conteúdos relevantes. Então, eu tenho uma empresa de carnes, em vez de eu só anunciar e falar minha carne é melhor, eu faço um canal de receita, produzo ali e uso aquela carne para produzir uma receita do resultado final. Então, com isso, eu consigo vender verdade, eu consigo vender prática, eu consigo vender uma série de atributos que o conteúdo ele dá. Então, hoje, na hora de você produzir esse tipo de mensagem, eu acho que você consegue diferenciar muito em uma boa produção de conteúdo. E a segunda coisa é na experiência do usuário. Então, se a gente pensar no shopping enquanto templo do capitalismo, um lugar onde eu vou comprar bens, ele já está mudando e as pessoas já estão buscando um lugar de convivência, um lugar de experiência gastronômica, um lugar onde eu já passeio com o meu pet. Então, você tem experiência de eventos. Então, o consumidor, ele busca sempre a experiência melhor. Então, se pensar, um outro exemplo aqui, táxi e Uber vendem o mesmo produto, só que com experiências completamente diferentes. Então, eles solucionam a mesma dor, mas de formas diferentes. Então, o que eu quero dizer aqui é, se a marca ela quer chegar em algum lugar, as possibilidades hoje são muito grandes de relacionamento.
Então a gente vai fazer um trabalho de inbound. É um trabalho constante de alimentação com um tipo de conteúdo que seja direto ou indireto, dependendo do momento que o consumidor está. Então, você consegue ser menos agressivo e respeitar. Você tem uma gestão de redes sociais onde você pode fazer um relacionamento super atual, segmentando, colocando o público no momento que ele quer, da forma que ele quer. Você consegue fazer a comunicação direta e imediata. Então tá, eu preciso vender hoje. Tá bom, mas tem consumidor também que quer comprar hoje. Então, como que eu falo e como que eu atinjo ele da melhor forma? Então, eu acho que você consegue um combo aí baseado num conteúdo hoje e numa experiência melhor, vai ser a forma que você vai ter de diferenciar uma marca da outra. Se você trabalhar essas duas palavras aqui, que são amplas, que tem muita coisa para se falar dentro de cada uma, quando se fala de experiência ou fala de conteúdo, tem muita coisa para detalhar, mas de uma forma resumida. Se você trabalhar esses dois pilares muito bem, você consegue se diferenciar, ou, se não diferenciar, fazer diferente ou melhor, que às vezes também o diferenciar ele é relativo. Às vezes eu posso usar uma embalagem parecida porque eu sou novo no mercado e tenho uma marca líder, então eu quero ser identificado como tal. Mas, de uma forma geral, eu acho que eu daria essas duas dicas, conteúdo e experiência do usuário, do cliente. Eu concordo, realmente são vários caminhos, né? Agora, Thiago, deixa eu entender uma outra coisa aqui. Vocês fazem promessas. Quando vocês lançam uma campanha, vocês fazem promessas ao consumidor, que foi o que todos vocês, a Adriana, também reforçou isso na fala. Mas a entrega é a empresa. Em que momento que vocês estão com campanha na rua que vocês percebem que o gap está muito grande? Vocês estão prometendo uma coisa que a empresa quis que vocês prometessem, né? Porque ela se compromete com a campanha, ela aprova a campanha, né? Não é coisa da cabeça de vocês, a empresa tem que se comprometer com essa promessa que vai para o ar, que vai para as ruas. Mas em algum momento vocês percebem que não está convergindo ali o que foi idealizado por vocês em uma campanha, por erro da empresa. É um telefone que não é atendido, é um e-mail que não é respondido, é uma rede social que ninguém está dando atenção para ela, é um atendimento na loja que está ruim. Quando é que vocês percebem isso? Como é que vocês mensuram isso para dar um alerta para a empresa? Por isso que é importante o empresário entender que ele é coparticipante da campanha que está sendo feita. Eu falo que o papel da publicidade é como se fosse trazer o cliente até a porta. Da porta para dentro são responsabilidades do cliente, da empresa. Qual tipo de produto que ele está oferecendo, qual tipo de experiência, como a Eula falou, o atendimento, porque às vezes uma vendedora não muito preparada pode ser o ponto ali de impedir a conversão em venda, né? Então tem que ser realmente um combinado e tem que ser mapeado o tempo todo. O tempo todo tem que estar testando. Então a gente pede sempre feedback, relatórios da equipe de venda para ver se realmente a campanha está surtindo efeito. Quando é uma campanha mais rápida, igual a Adriana deu o exemplo aí de uma promoção de fim de ano, né? Compre, a cada R$500 em compra, ganhe um chocotone. A gente consegue mensurar muito bem pelas estratégias que são adotadas ali nessas etapas, nessas jornadas, e a gente vai percebendo se tá funcionando ou não, né? Mas realmente a gente promete, a gente aumenta a expectativa. Por isso é importante a agência ter essa transparência com o cliente. Olha, o seu produto ele é realmente muito bom, ele é inovador, mas isso que a gente você está querendo que eu coloque como mote, como tema da campanha, não está tão compatível com o que a gente está entregando, né? Então, acho que cabe a nós, publicitários, sermos transparentes com o cliente e fazer esse diagnóstico e analisar e, às vezes, até realmente testar com alguns consumidores ali que vão fazer parte de um grupo de estudo, para a gente ter dados e mostrar para o cliente, olha, realmente não foi o diagnóstico que a gente detectou. Eles não estão enxergando o seu produto dessa forma. Mas é da natureza da publicidade sempre subir a régua? Ver um pouco melhor aquilo que ela está vendendo do que de fato é? Tem que ser assim? Ou dá para ser assim, honestão numa campanha e não dourar a pílula? Isso valeria a pena? Seria original ou seria muito arriscado? Na prática é difícil. Aí podemos filosofar e teorizar aqui muita coisa, mas na prática você vai vender atributos positivos. Você consegue evitar determinado tipo de coisa, mas de uma forma geral, todo produto ele tem algo a oferecer. Um produto pior, entre aspas, não quer dizer que ele não é o que você precisa. Ele é mais barato. E não quer dizer que ele é ruim em tudo. Não quer dizer que ele é ruim. Algo que você vai fazer na campanha quando você falou evitar, que foi um verbo maravilhoso e mágico, você não vai mentir dizendo que ele é o que ele não é. Então você vai lá para o lado que ele é bom e fortalece aquilo ali que são os atributos positivos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui supervisor, começando minha carreira na comunicação há 20 anos atrás, não precisa entrar em tanto detalhe, mas eu fui supervisor regional da Unilever. E na época, a gente tinha uma linha de produtos, mas o sabão em pó
na mente de todos, o desejado por todos, todo mundo sabe quem é. Só que não quer dizer que ele era o que mais vendia todo o tempo. Aí a gente vai falar um pouco do que a Adriana falou de branding, vamos falar um pouco da poupança que o Thiago falou, que é o posicionamento na mente. Então, ele tinha muito claro o posicionamento na mente, mas às vezes você tinha uma oferta de um outro produto mais barato. Agora, tem gente que usa sabão em pó para lavar chão. Eu vou necessariamente ter que comprar o Omo para lavar chão. Uhum. Amaciante de roupa. Eu pegava... você vai pegar aí o teor de maciez, mas ele não é o primeiro fator que as pessoas olham. As pessoas olham o cheirinho. O cheiro. O cheirinho. Eu olho o cheirinho. Então, não quer dizer que é mais barato ou que é mais caro. Depende do que você quer. Você pode querer ir num supermercado hoje, onde na hora que você passar do caixa, você quer alguém embalando seu produto para você ir levando no carro. Você pode ser você que vai chegar, vai pegar uma caixa, vai embalar e eu vou levar no carro. São situações, eu estou dando um exemplo aqui mínimo, mas são situações que você pode escolher pagar ou não. Então, volta um pouco naquilo. O que o consumidor quer? Existe posicionamento, existe gaps, existem gavetas para todo mundo, e aí depende, eu acho que é onde que você quer estar dentro desse universo. Tem espaço para trabalhar isso tudo. Escolhe as palavras, escolhe as estratégias e vai para a rua fazer o seu trabalho, né? Que é isso que a campanha, que a publicidade faz. Adriana, deixa eu colocar aqui você para participar com a gente aqui. É ruim você estar à distância, eu queria que você estivesse aqui, mas é melhor você aí do que não estar participando desse debate, tá? Mas vamos lá. Existe uma tendência que ora acontece, ora se distancia da realidade, que é a questão das grandes empresas, especialmente grandes e internacionais, optarem por terem houses, que é quando ela monta ali um time de criação e ela mesma vai cuidar da sua marca, das suas campanhas, ao invés de ter uma agência de publicidade cuidando disso do lado de fora, terceirizado. Qual que é a sua visão sobre isso de prós e contras? Mesmo você sendo uma agência, você já viu o cliente dar conta de fazer isso com competência? Porque a gente sabe, eu mesma sou uma que defendo que cada macaco no seu galho. Uma coisa é uma empresa que produz aço, achar que do dia para a noite, ela, por entender tanto do aço, vai dar conta de fazer as suas próprias campanhas. Comunicação é uma expertise à parte, é diferente de fabricar aço. Mas diante desse esclarecimento e dessa minha posição, qual que é a sua leitura crítica sobre essa tendência das houses? Você está me ouvindo? Eu não estou... Estou te ouvindo. Você me ouviu a pergunta? Será que a gente perdeu a conexão? Nosso diretor Luca vai conferir para nós aqui. Confere para mim aí. A Adriana não está me ouvindo. Ela está fazendo um sinal que ela não está me ouvindo. Eu também não estou... Agora eu ouvi. Ah, agora eu te ouvi. Você chegou a ouvir agora a minha pergunta? Pronto. Eu ouvi da House porque eu botei aqui no YouTube. Ah, tá. Então é isso. Vê se você consegue, então, me explicar qual que é a sua visão sobre isso, quando o cliente está certo em fazer isso e quando a agência de publicidade é o melhor caminho mesmo. Ou talvez até uma combinação das duas situações. Oi, Inácia. Se o cliente está fazendo isso para ficar com a comissão de veiculação, ele está pensando errado. Se ele está pensando que ele vai economizar, ele provavelmente está fazendo errado. Se ele está pensando, e aí com essa necessidade de desdobramentos que a gente tem de materiais e de usar um monte de canais e de meios e de volumes de criativos, faz algum sentido, sim, você ter, e a gente tem boas experiências de grandes anunciantes mineiros, inclusive, de você ter uma equipe que consegue, com agilidade, desdobrar peças internamente, porque não há estrutura dentro de uma agência que dê conta de um volume gigantesco sem nenhum prazo, né? Então, quando o cliente estrutura a sua comunicação autorizando e fazendo diretamente aquilo que é muito volume, isso tem dado bons resultados. Quando ele só quer economizar ou fazer mais barato, ele acaba pagando um preço um pouco mais caro. Porque a criatividade em publicidade, ela é um fator muito importante de eficácia. Essa questão de campanha que ganha prêmio ou vende ou não, o que os estudos mostram é que as campanhas mais criativas são também as mais eficazes.
O que está errado, e já aconteceu muito, hoje em dia a gente vê menos, é a campanha ficar a agência ficar criando campanha fantasma, ou campanha que é só engraçadinho, mas que não responde a nenhum problema concreto de comunicação ou de marketing do cliente. Agora, quando você formula bem o problema, entende as limitações, porque, gente, publicidade funciona muito, mas não é departamento de milagre. Não vende coisa que as pessoas não querem comprar, as pessoas não são bobas, elas têm alternativas. Então, se você acha que vai botar uma campanha na rua e isso vai hipnotizar as pessoas que vão sair loucamente atrás do seu produto, isso não vai acontecer, isso não existe, não é assim que funciona. Mas, se uma campanha é criada tendo base, tendo fundamento em problemas reais, em consumidores verdadeiros, em processos e jornadas de compra reais, a criatividade é um enorme aliado. Não, é muito difícil, porque o grande desafio hoje, gente, não é só conseguir o dinheiro do cliente, é conseguir a atenção dele, porque as pessoas são bombardeadas por um volume de estímulo gigantesco. Elas estão na aula e estão olhando o celular. Não é só que ela está na frente da televisão, mas ela está tweetando, não. As pessoas todas usam o tempo de um jeito que é muito difícil você conseguir capturar a atenção da pessoa e fazer ela entender o que você está dizendo. Então, a criatividade é uma cunha, é uma entrada fundamental para você sair do bolo, para a pessoa prestar atenção em você, e principalmente quando você faz direito e toca lá o coração das pessoas, não vale para todo tipo de tomar decisão, mas vale para muitas, a pessoa abre o coração para a sua mensagem. Ela fala assim, que legal, que simpático. E os consumidores preferem marcas, preferem produtos e preferem se relacionar com marcas que elas gostam mais. Isso é uma realidade, segue sendo uma realidade com toda a tecnologia, isso não mudou. Então, como a publicidade precisa ser criativa, é muito difícil para clientes criarem times muito criativos dentro de uma house. Porque na agência, você troca o cliente, você troca o assunto, as pessoas, né? Um ambiente de agência é um ambiente mais favorável à geração de ideias do que o ambiente corporativo, né? Essa coisa do relacionamento com os colegas, times criativos precisam do acaso, precisa de ser, tem um certo desperdício de tempo, que é entendido como desperdício de tempo, mas que na verdade é como as pessoas criam, é como as pessoas, como a massa crítica dos times criativos funciona. Você pensa, você olha, porque quando um criativo vai ao cinema, ele trabalha também, quando ele toma banho, ele trabalha também. Então, quando ele está no trabalho, às vezes é o café, é conversar com o porteiro, é uma trombada numa outra pessoa de outra área que conecta as ideias e que faz com que as pessoas respondam de forma criativa um problema. Então, não é verdade que campanha, em si não é uma verdade absoluta que campanha que ganha prêmio é ruim. Desde que ela seja verdadeira, quer dizer, se ela é uma resposta concreta de um problema que existiu, com todas as limitações e as condicionantes de uma boa campanha, é fundamental que ela seja muito criativa, ela precisa ser muito criativa, porque senão as pessoas veem, mas não causa nenhum impacto, não causa uma boa impressão, não gera lembrança, né? Não faz o papel dela, né? Excelente, excelente. Obrigada por essa resposta tão bem contextualizada, Adriana. Gente, a gente já passou de 1 hora, mas eu preciso fazer aqui um fechamento, que é o seguinte, tendências. Para 2023, tem algum formato que fora do Brasil já está sendo usado, que a gente aqui ainda não está experimentando, e que vocês estão doidos aí para ter um cliente que tope essa inovação, ou não? Nós estamos up to date aí com o que tem de melhor lá fora, o Brasil não perde em nada na publicidade. Qual que é a leitura hoje, Thiago? Eu acho que a gente está bem alinhado, sabe, Nácia? Eu acho que o Brasil cresceu muito em relação à comunicação, nós temos excelentes agências, excelentes profissionais, sempre de olho no que está lá fora, né?
E, bom, acho que a experiência, assim como foi depois da pandemia, né? Eu acho que fazer o consumidor sentir, para fazer sentido a publicidade, é o melhor caminho. Tocar realmente, como a Adriana falou, né, no emocional, fazer com que realmente o relacionamento da marca com o público tenha um sentido, tenha uma conexão, é a tendência só está crescendo. Acho que nichar, segmentar mais é o que a gente tem visto. O Euler deu o exemplo do sabão em pó, do amaciante, e a gente vê como cresceu na prateleira do supermercado a quantidade de marca. Uma marca para cada tipo de público, né? Então, as pessoas estão sendo mais fiéis àquele tipo de produto, ainda que experimentam outros, mas assim, o que eu tenho visto é que a variedade tem crescido no Brasil. Isso aí acho que a gente está pegando de fora, né? Porque a gente vai nos supermercados, por exemplo, dos Estados Unidos, tem uma variedade enorme de produto. Aqui a gente era mais restrito. Mas hoje, ao passear ali no supermercado, a gente percebe que essa variedade está aumentando e eu acho Mas que isso para publicidade é pior ou melhor? Melhor. Se destacar entre tantos ou se destacar entre poucos? Eu acho que ter um público fiel, uma comunidade fechada, isso depende também da empresa. Tem empresa que realmente é mais popular, então vende para a massa, né? Mas o que a gente tem visto é um crescimento de marcas que estão mais nichadas, mais segmentadas, que estão realmente conversando com um determinado público. Aí tem vantagem. Tem vantagem. Porque aí você conhece esse Sim, público melhor sim. e sabe até como é que ele recebe. Exatamente. E gostaria que você Exatamente. conversasse Por exemplo, com ele. eu sou intolerante à lactose, então assim, eu convivo e consumo e sigo no Instagram marcas que para mim são valiosas, porque geram conteúdo, tem uma experiência, então não é só resolver o meu problema da lactose. Eu sigo lá, eu tenho um conteúdo realmente de uma receita, de um tipo de café, um blend que eu consigo fazer com aquele leite que zero lactose. Então, para mim, faz muito mais sentido ter essa conexão com uma marca mais nichada, mais específica, do que ter poucos produtos ali disponíveis na prateleira. Então, alguma tendência para 2023 que salta aos olhos aí, ou não? A gente vai caminhar na mesma toada de 2022? Eu acho que é isso, realmente o omnichannel, né? Que é trabalhar, né, de uma maneira específica em cada canal. Integrada, mas ao mesmo tempo específica, né? Exatamente. E gerar uma experiência, algo que seja mais midiático, porque hoje as mídias sociais, o marketing de influência, né, tem o seu lado muito positivo, tem o seu lado perigoso, né? Recentemente a gente ficou sabendo aí do caso da Balenciaga, né, a bolsa que acabou fazendo uma publicidade que não pegou muito bem, né, com teor mais a favor da pedofilia, e aí as pessoas viralizaram isso na mídia, né? Então ficou assim muito negativo para uma marca que construiu um brand tão positivo até aqui, mas que não tem como não ter uma mancha de acordo com esse furo, né? Com esse erro de percurso aí que eles vão precisar fazer um gerenciamento de crise para poder solucionar. Mas assim, eu acho que a influência, né? O marketing de influência, pegar uma reputação de alguém que já tem notoriedade, já tem um determinado público e associar isso de forma positiva e estratégica é algo muito positivo para as marcas. Ah, e é tanta pergunta que eu não consegui fazer, que não deu tempo. Essa história aí do garoto propaganda, que já foi tão usado por tantas marcas e que a gente vê que continua sendo uma estratégia comum, mas que algumas marcas acabam fugindo desse garoto propaganda, mesmo que no passado elas já tenham usado muito esse recurso. É porque é um pouco perigoso você atrelar a sua marca a uma pessoa que pode passar aí por um erro de percurso na jornada dele profissional ou na jornada pessoal e isso atingir de forma indelével uma marca, Euler? Tem perigo sim, mas as coisas se adaptam. O influenciador, ele chega muitas vezes a ser próximo do que era um garoto propaganda, porque ele está usando a imagem dele e a forma que ele tem de relacionar com as pessoas, o poder de influência dele para gerar venda, para gerar uma imagem. E se você parar para pensar, já tivemos casos assim graves de, vamos dar exemplo, um vegano que fez propaganda de uma empresa de carne, e aí se descobre, se comenta, e aí você não vende verdade. E o público hoje está cada vez mais exigente com relação a isso. Então, uma imagem muitas vezes tremida no celular, ela vai vender muito melhor do que uma superprodução, desde que ela gere verdade e essa superprodução não gere verdade. Mas tem uma certa diferença no digital, aí, no influenciador digital, porque ele traz a marca para o universo dele, enquanto que o garoto propaganda ele é levado para o universo da marca. Mas ambos vendem imagem. Mas o atrelamento é muito mais forte de um garoto propaganda que estrela uma marca, uma campanha na TV, por exemplo. São formas diferentes de atrelar essa imagem, mas ambos vendem a sua imagem. Ambos vendem a sua forma de influenciar nos meios que estão sendo... Mas o risco para a marca é maior em qual situação? Eu não sei se tem aí o risco maior ou menor, mas quando você atrela, sim, essa poupança toda que foi falada aqui hoje, a uma pessoa e que você corre aquele
risco bom de ter um poder de multiplicação é legal, mas isso também pode ter traz um certo perigo ali, né? Que ninguém pode prever, às vezes, uma coisa que pode acontecer. Não, e voltando nesse assunto da Balenciaga, né, a marca de bolsas, uma das influenciadoras era a Kim Kardashian. E ao acontecer esse acidente de percurso aí, essa crise de imagem da marca, a primeira pessoa que foram perguntar foi para Kim Kardashian, né? E aí, a sua parceria com a marca? Então percebe como é uma conexão muito forte? Ou seja, a marca teve um escândalo, mas respingou na própria influenciadora, na própria garota propaganda, né, entre aspas, da marca. Então, é um cruzamento aí de reputações que precisa ter realmente uma escolha muito criteriosa para saber quem você vai convidar para ser o rosto da sua marca. O que é positivo, porque muitas vezes as marcas não têm um rosto, né? Então, você pensa, um sabão em pó, não tem um rosto. Então, chamar... Vou dar um exemplo, Ana Maria Braga, para poder ser o rosto dessa marca, você pode associar uma mensagem àquela marca. E o contrário também se funciona. Então, trazer a marca de sabão em pó para as mídias sociais, para o universo da Ana Maria Braga. Mas é importante que esse cruzamento, né, essa associação, tenha muita responsabilidade e muito critério para não acontecer. Eu tenho um exemplo disso aí que aconteceu lá com a gente lá na Estalo. A gente atende a Oi, na regional Minas e Bahia, e eles têm uma estratégia nacional. Então, eles tinham, agora recente, o apresentador, fugiu o nome, de sábado da Globo, sábado à tarde. Mion, Marcos Mion. O Mion, ele era o garoto propaganda durante muito tempo, venceu o contrato, ele foi para outra prestadora e falou, gente, troquei, melhorei, evoluí. Virei estagiário. Né, ele vendeu... O mote dele foi que ele virou estagiário. Então, assim, vendeu uma mudança. E aí, você corre esse risco, você investe muito tempo numa imagem, de repente... Nesse caso, por exemplo, eu não vou entrar em questões aqui morais nem nada, mas a questão você atrela a sua imagem, você corre riscos. E eu queria só emendar também, na pergunta anterior, para não perder, você falou muito de tendências. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que já vai estar cada vez mais próximo do nosso dia a dia, que é a questão do metaverso. Os próximos 3 anos a gente tem que observar isso muito, porque o metaverso não é um óculos que eu visito um ambiente. Ele vai se misturar com a nossa realidade todo o tempo. Eu vou ter experiências o tempo todo que vão estar junto disso. Então, nós precisamos, nos próximos 3 anos, observar isso de uma forma muito atenta, porque vai ter muita novidade em relação a isso. Eu tô rindo porque hoje, quando eu tava vindo para cá, eu olhei pro meu óculos do metaverso e falei assim, meu filho, mas eu não tô te usando, hein? O que tá acontecendo com esse metaverso que não chegou na minha vida ainda? Mas ele vai nos visitar. É que nem o Second Life. Eu falei assim, será que vai ser igual o Second Life, que todo mundo achou que ia bombar? Eu fiz eventos sobre Second Life aqui em Belo Horizonte, tive meu avatar bem lá no comecinho e morreu ali. Poucas empresas entraram, de fato, e investiram. Mas o metaverso Thiago... não vai passar por isso, não? Não vai ser não. E o Thiago falou um negócio que aconteceu, que a pandemia acelerou o processo de acesso à tecnologia. E o metaverso ele vai ser uma realidade porque ele tem muita coisa positiva. Ele não é só um game que... Vamos dar um exemplo. Uma escola vai poder visitar a NASA de forma real pelo metaverso. Então você vai ter... Outras experiências, que é a palavra que vocês mais usaram aqui, né? Exatamente. Entregar então, experiências. Você vai ter possibilidade. E uma coisa mais real, que ela está se reinventando, que é o relacionamento com as pessoas. Tem um termo que está sendo usado, que é marketing conversacional, que vem do CRM, a forma de relacionar com o seu consumidor. Então, hoje, desde o saque que você faz, até ferramentas de tecnologia que você pode ter, a matéria-prima mais valorizada hoje, o nosso ouro hoje, são dados. Então, o que as pessoas querem, como elas consomem, o que elas desejam, onde elas frequentam, e aí vem o desenho das personas, né, do comportamento. Então, o marketing conversacional ouve mais seu cliente, vê o que ele quer. Aí não vai dar tempo hoje, mas até aquela questão que você falou de houses com a agência, que a Adriana falou muito bem aqui, mas eu até veria por outro prisma. Se o cliente está fazendo, eu não vou ser o Uber e taxista brigando. Eu tenho que entender por que o cliente está fazendo. Então, tem vantagens e desvantagens, mas tem uma realidade acontecendo. Então, eu acho que as agências também têm que se reinventar. Tem que entender que esse modelo de reativo de só recebo e entrego, ele está ultrapassado. Então, você tem hoje tendências de formatos diferentes também para a agência. Então, eu acho que o resumo é conversar e ouvir dentro desse conceito de marketing conversacional
ele vai ser uma tendência legal. E o metaverso, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar muito disso. Esse vai merecer um podcast inteiro só para ele. Quando vocês tiverem projetos legais nessa área, me contem, tá bom? Deixa eu convidar a Adriana também para entrar aqui nesse encerramento, viu, Adriana? Se você estiver trabalhando em algum projeto de metaverso aí, envolvendo o branding de alguma marca que é sua cliente ou que está para se tornar, me conta, porque esse é um assunto que eu acredito que nós ainda precisamos explicar melhor para o público, não só para o público consumidor, e esse daí vai pesquisando, mas para o gestor, para o empresário, que é o tomador de decisão, ele tem que entender melhor o que é isso, e aí o podcast pode ajudar nesse entendimento. Então, para a gente encerrar aqui também a sua participação, tendências para 2023, algo que você queira aí compartilhar com a gente, que vocês estão trabalhando para o ano que vem, ou alguma coisa que vocês estão pensando em se espelhar no exterior e trazer para cá, ou então tá tudo bem aí nas ferramentas atuais, você pensa em continuar em 2023 com a toada que você fez em 2022? Eu acho que a principal tendência que a gente vai ver no mercado publicitário para qualquer empresa de qualquer tamanho não está na área da tecnologia, está na área da governança. Eu acho que eu sou do Conselho Superior de Ética do CONAR. A gente vê que tem muitas marcas, muitos anunciantes que não têm ideia do quão regulamentado e quais são os limites, porque temos limites muito claros do que pode ou não pode ser dito, pode ou não pode ser feito. Então, aquela história do dourar a pílula, tem um certo exagero, comporta, mas a publicidade precisa ser verdadeira e conformar-se às leis do país. Eu acho que junto dessas questões que estão ficando mais delicadas, mais difíceis, e mais espinhosas de uso de influenciadores e tal, a gente está vendo uma discussão que está acontecendo no mundo e chegando aqui de uma nova regulamentação das plataformas. Isso não é uma coisa teórica lá longe, não. Isso vai influenciar a nossa vida verdadeiramente. A gente vai ver mudanças na legislação, na regulamentação de plataformas que até então se autodeclaravam plataformas e não provedores de conteúdo, e a gente está vendo o que aconteceu na Europa e uma discussão no Congresso Nacional de que isso não deve seguir assim nessa terra sem lei, nem nos Estados Unidos isso está acontecendo desse jeito. A impressão que eu tenho é que as questões de governança, de ESG, vão ser mais influentes na vida da publicidade do que propriamente tecnologia. Eu acho que metaverso vai acontecer, vai. Não sei se vai ser com esse jeitinho. Esses dias eu li uma definição maravilhosa de metaverso, quando você gastar mais tempo do seu dia no mundo virtual do que no real, você já mora no metaverso. Então, a gente tende a achar que metaverso é uma plataforma, mas está mais para ser uma ambiência, uma modalidade de consumo de informação e de produtos e de troca e de relacionamento com pessoas e com marcas, do que propriamente um lugar, uma plataforma, um site, enfim, ou mesmo uma tecnologia. Eu acho que vai ser um conjunto de tecnologias. Ela vai acontecer? Ela vai acontecer. Ela vai acontecer no ano que vem? Não, provavelmente não. A mudança já começou, então daqui para frente ela vai acontecer de um jeito mais gradual, né? Coisas que na hora que a gente olhar no tempo vai ver mudança. Travou o sinal aí. A diferença do dia a dia das agências e dos anunciantes ligadas à ética. Tá difícil de entender, Adriana. A gente vai ter que cortar um pouco esse sinal aí, Luca, não vai dar para a gente concluir o raciocínio, não. Você me permite aqui, só pegando um pouquinho do que a Adriana falou, eu citei aqui o metaverso, eu acabei de participar do RD Summit, que é considerado o maior evento de marketing digital da América Latina, foi no mês passado. Eles reúnem 12 mil pessoas em Florianópolis e trazem os players no mercado. E aí o termo que eu usei que foi observância nos próximos 3 anos, de como que vai ser
Porque a tendência vai ser as coisas acontecerem de forma natural e se mesclar com a nossa realidade. E a expectativa de crescimento é boa por causa dos exemplos bons que eu coloquei. Por exemplo, na área de educação, de acesso a informações. Então, como tem muita coisa positiva que pode acontecer, ela tende a ser uma realidade muito bem aceita, e não só um ambiente onde eu vou ter um avatar ou eu vou ver uma realidade alternativa. A conferir. A conferir, e a observância é nos próximos 3 anos. O convite fica aí. Vamos ver o que dá, porque a tendência é acontecer. Mas o mundo, como nós falamos aqui, muda tudo muito rápido. Vamos ver como as marcas vão se caminhar para o metaverso. Se vão ser como os bons mineiros que ficam à espreita, vendo primeiro quem é que entra, para depois eles entrarem, né? Acontece muito essa desconfiança com o empresário mineiro, né, Thiago? Nossa, a gente fala que se deu certo em Belo Horizonte, dá certo em qualquer lugar do país. Esse mantra continua na publicidade, né? Continua, porque o mineiro ele precisa realmente de saber que alguém testou, saber que deu certo para poder arriscar, né? E acho que tem um fator positivo para a gente que é publicitário, porque a gente é mais desafiado a lidar com esse mercado belo-horizontino, né? E quando a gente já vai para outros players, né, para outras cidades, assim, a gente já sabe como é o caminho. Aceitam as novidades também em outros lugares com mais facilidade, né? Sim. Tiago, muitíssimo obrigada pela sua participação, por tudo que você compartilhou, viu? Obrigado a você. E até uma próxima. O prazer foi meu. Euler, muito obrigada. Você fez aqui um pouco também do seu resgate como professor, explicando contextos. Isso é bom para quem não conhece todas as possibilidades do universo da publicidade, ter acesso a essas informações. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Eu não sei se a Adriana está conectada com a gente ainda. Tá, Adriana? Dá para eu dar tchau? Deixa eu dar tchau para você, então, porque a gente perdeu o finalzinho do seu raciocínio, mas deu para a gente entender todo o seu alerta aí sobre o metaverso, que você terminou falando, né? Sobre ele não é para agora, mas ele já está em vigor, já está em andamento. Então, olhem não é com atenção. Ano que vem, né? Mas ele olhem vai com ser atenção. Para os próximos anos, isso. Exatamente. Isso, exatamente. Muitíssimo obrigada, Adriana, por sua participação. Melhoras aí, que a Covid não te pegue nenhuma surpresa na curva aí, que você saia bem. Daqui uns 10 dias, volte a trabalhar lá na agência. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Bom, e é você que nos acompanhou até agora, que vai nos acompanhar também nos recortes pelas redes sociais. Muitíssimo obrigada pela atenção. Não perca, então, nas redes sociais, Inácia Soares. Você vai vendo os recortes desse papo aqui, que foi muito bacana, com o Euler Mendes, com o Thiago Tavares e com a Adriana Machado, sobre a infinidade de possibilidades do universo da propaganda, da publicidade, de como que a sua comunicação como marca, como empresa, como mercado, deve ser feita, deve ser monitorada para dar os resultados desejados. Obrigada, gente, pela atenção e até o próximo podcast.